O São Paulo que está contratando aí o Marcos Leonardo, atacante Marcos Leonardo, né? Que está sendo, até ia colocar aqui a mensagem aqui. Esse mesmo. Com que dinheiro? O time quebrar, mas que é isso? Com que dinheiro? O Brasil não é sério, o Brasil tem a questão o São Paulo parece que tomou um transfer ban e está trazendo o Marcos Leonardo. É impressionante. Eles pagaram. O São Paulo foi melhor que o Cruzeiro, apanhou. Mas eu tô preocupado, inclusive, com o clássico Palmeiras e São Paulo, além do jogo de hoje. Caiu Finan. Marcos Leonardo escolheu o São Paulo ao invés do Flamengo e do Palmeiras. O amor venceu o dinheiro. O Flamengo não esteve atrás do Marcos. Final de semana péssimo, podemos tomar chapéu do São Paulo. Ela quer saber dessa questão aí do Marcos Leonardo, o Luiz. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. De Marcos Leonardo. É claro que o torcedor está completamente empolgado com uma possível chegada do Marcos Leonardo. Então vamos por partes. Vamos com a informação que o Gabriel Sá tem por aqui, que ele já publicou nas redes sociais dele, tá bom? Vamos lá. Bom dia, foi o que publicou o nosso Gabriel Sá. Bom dia, São Paulo trabalha para finalizar os últimos ajustes e fechar com o Marcos Leonardo, deixa eu pegar aqui, pronto. Fechar com o Marcos Leonardo ainda hoje. Molde informado ontem segue, aquela coisa, né? Empréstimo até o final do ano, sem passe fixado e com salários divididos. Aquela coisa mais para ser uma exposição do Marcos Leonardo para o mercado, né? Também pensando Copa do Mundo, Seleção Brasileira, o Al Hilal que atingiu o limite de jogadores estrangeiros e acabou sobrando para o Marcos Leonardo, tem o interesse, é claro, de negociar o jogador e entende, Marcos Leonardo principalmente entende que seria uma boa se expor com a camisa de São Paulo jogando a Copa Libertadores da América nesses últimos 4 meses do ano. Finalizando o tweet do Gabriel Sá, o jogador quer muito e isso é o que possibilita todo o movimento. E todas as informações, também dos colegas, vão nesse sentido. Até o André Hernan publicou também, mais ou menos na linha do que foi o Gabriel Sá, que entre Marcos Leonardo, TAF do jogador São Paulo, tá tudo certo. Falta só aquele último detalhezinho com o Al Hilal também. Mas o que disse o André Hernan é o seguinte, esforço fora do comum. Essa foi a aspa, esforço fora do comum para vestir a camisa do São Paulo até o final do ano. E aí o torcedor vai lá, busca a foto do Marcos Leonardo com a camisa de São Paulo enquanto criança, foto do Marcos Leonardo no Morumbi com a família, foto do Marcos Leonardo, criancinha sendo um grande torcedor do tricolor paulista. E não tem como o torcedor, e aí a gente precisa ter o pé no chão aqui, essa é a nossa função, aqui desse lado da tela essa é a nossa função, ter um pouco de calma. Primeiro porque não fechou, segundo porque nem tudo no mundo é um grande ciclo que se repete. Mas é difícil o torcedor não olhar. 2025, 20 anos depois da conquista da Libertadores. Um atacante se machuca. E outro de uma classe diferente do que a gente tem no futebol brasileiro, próximo de chegar. Renan, você que esteve naquele time de 2005, que acompanhou todo o movimento. O torcedor, ele já... Até aqui, ó, tem um comentário do Alexandre Marques. O Marcos Amoroso já assinou com o São Paulo? É difícil não fazer, é o nosso papel. Gente, calma, peraí, não é bem assim, nem tudo vai acontecer igual. Mas é difícil o torcedor não comparar com a situação do Amoroso, né, Renan? É claro que é diferente, mas é difícil para o torcedor não fazer essas comparações. E são muitas coincidências, né, que aconteceram lá e vem acontecendo agora nesse ano também, e o torcedor se apega a qualquer coisa para ver o lado positivo da situação, né? Apesar de eu achar que a comparação, inclusive o Amoroso é Márcio, né? Quase Marcos, né? Certinho ali, é Márcio Amoroso, né? Mas aí, com todo respeito ao Marcos Leonardo, que se vier vai ser muito importante. Eu acho estranho o Al Hilal não aproveitar. Eu sei que contratou do Liverpool, Darwin Nunes, né? O uruguaio, tem lá o sérvio, me fugiu o nome agora, Mitrovic, né? Mitrovic. Eu sei tudo isso, mas, cara, jogador de alto nível para você abrir mão depois de ter investido tanto, né, cara? A gente fica feliz pela vontade do menino de estar aqui no São Paulo, né? Ele vê no São Paulo uma grande oportunidade também para a carreira dele, né? Para as pretensões da carreira dele, mas, com todo respeito, uma comparação até meio injusta com o rapaz. O Amoroso era de um nível completamente diferente, mas se ele vier, que ele possa fazer o que o Amoroso fez.
uma fase antes, né? O Amoroso começou com a gente lá na semifinal já, né? Quando que o Grafite ele machuca nas quartas, né? Então ele vem para a partir das semifinais. Ele viria um pouquinho antes e que ele consiga ter o mesmo desempenho do Amoroso se vier e que nos leve ao caminho do título da Libertadores. É assim que a gente espera, mas eu fiquei bastante surpreso de ele não ser aproveitado, porque no Mundial, para mim, ele já tinha ido muito bem. No Mundial ali com o Al-Hilal, ele já tinha ido muito bem. Eu não entendi essa movimentação do Inzaghi, mesmo com a contratação do Darwin Núñez. Ô Renan, às vezes acontece coisa na vida do jogador que Deus manda uns sinais, ele só precisa ler um pouquinho dos sinais assim, para ele entender que o movimento, a escolha nem é tão difícil, né? Porque se você para pensar, ele vai bem no Mundial, aí ele pensa, pô, vou ter chance. Aí vem o Inzaghi e fala, ó, garoto, você vai ser dispensado. Ele, oi? Eu fui bem, eu vou ser dispensado. Aí ele fala, tá bom, uma possível volta pro Brasil. Aí ele fala, deixa eu ver minhas opções no Brasil. Aí você vai lá, os elencos completamente lotados de jogadores bons. Flamengo, Palmeiras, o Atlético que contrata, bem ou mal o Atlético contrata. Bem ou mal o Cruzeiro contrata, e o Caio Jorge é artilheiro do brasileiro. Aí de repente aparece o São Paulo para ele. Aí os caras falam, pô, mas o São Paulo tá endividado, não tem dinheiro, talvez eu vou ter que abrir mão aqui. Ele falou, tá, mas peraí, por outro lado, São Paulo hoje, tirando o Flamengo, tá? E o São Paulo joga talvez o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. O clube, o jogo mais consistente, dentro e fora de casa. Um time que tá criando, tá ganhando confiança, ganhando corpo. Um time que tá sem nenhum, com todo respeito a Tap e Dineno, tá? Mas tá sem nenhum atacante ali para brigar. Tá nas quartas de finais da Libertadores, num confronto que tá 50-50. Não é nem franco atirador, mas também não é favorito. Tem totais condições de passar. Ele vem confiante num time que vai criar para ele. Ele falou, será que é Deus me dando uma chance de fazer, tipo, história em 3, 4 meses, assim? Porque, cara, chances igual essa de cair no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, com o time o time tá pastando há 1 ano. Agora que ele tá numa ascendente muito boa, os jogadores ganhando confiança. Ele fala, será que isso aí é para mim? E aí, cara, eu acho que assim, cara, se ele vier, esse timing dele de sair de lá e vir para cá e poder chegar aqui jogando e decidindo, e tipo assim, de dispensado a decisivo em uma rodada da Libertadores, ele cai no radar do Ancelotti na hora. Mas não é assim, na hora. Em menos de 1 mês ele já tá no radar, assim, com confiança, com moral. Ele já vai pegar o Morumba com 60 mil. E, cara, é o timing perfeito. A questão dele abrir mão, acho que não é nem por ser São Paulino, recuperar foto e não. Eu acho que essa leitura que o staff dele, ou ele, ou alguém próximo dele tem que fazer é essa. Fala, Marcos, ó, perto do ano de Copa, o Ancelotti dando chance para uma galera nova. O Ancelotti provavelmente viu o Mundial, pô. Viu que ele é fazedor de gol. Ele cai num time que cria, que tá criando só para ele guardar, balançar a rede. Irmão, só vamos e deixa que o resto é história, tá ligado? Não, o Samulino também, né? Chegou no Flamengo agora, nunca tinha sido chamado quando tava no Atlético Paranaense. Chegou a ser eleito o melhor jogador do Atlético Paranaense no Atlético Paranaense, tô falando do Atlético de Madrid. Tô com o Atlético Paranaense na cabeça que joga a Copa do Brasil, já tô pensando no meu trabalho. Mas o Atlético jogou no Atlético de Madrid, foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada, não foi chamado para a seleção brasileira. Chegou agora, pisou no Flamengo, jogou 3, 4 jogos e já tá convocado para a seleção brasileira. Pô, o cara observa esse tipo de situação, né? O cara observa, ele vê o que o técnico tá olhando. Alguns não, tá, Boni? Por experiência, alguns não. Alguns acho que o Renan tá ligado. Alguns iria pelo cifrão, falar assim, tá bom, quem der mais? Eu não vou trabalhar de graça não e, cara, e seja o que Deus quiser. Mas alguns têm essa leitura, assim, de tipo, olha, acho que os astros estão se alinhando para mim, eu tenho uma baita oportunidade. Ele vai chegar jogando, vai jogar todos, até amistoso, data FIFA ele vai jogar, porque não tem outro. Então ele vai jogar tudo, ele vai jogar todos com moral, vai ser meio que intocável pelo tamanho, preço, da onde ele veio e tal.
Então eu acho que, cara, é uma oportunidade para ele, assim. Talvez financeiramente ele tenha que abrir mão um pouco, mas, assim, questão de vitrine, talvez ficar na vitrine jogando e participando vai ser muito mais vantajoso. É que nem os caras falam, né? Ele vai dar, talvez, meio passo para trás para dar um pulo para frente, né? Até o final do ano. Até dezembro ele faz um bom Campeonato Brasileiro, ele cai no radar do Ancelotti e... Você sai do Dineno pro Marcos Leonardo. Opa, mas peraí. Né? Você sai da cessão do Cruzeiro para um negócio maluco, né? E é um negócio que só pode ser concretizado, tem 48 horas, se o clube árabe de fato achar interessante prestar o Marcos Leonardo de graça por 4 meses, sem opção de compra. São Paulo não tem dinheiro. E o jogador que está fazendo... A contratação do Marcos Leonardo lembra um pouco a questão do Marcos Antônio, que virou um dos principais jogadores do São Paulo. Ou de outros que chegaram recentemente, os mais velhos, Lucas e Oscar, fui formado no São Paulo, vou jogar no São Paulo. Mas Lucas e Oscar não abriram mão de muito dinheiro para jogar no São Paulo, não. Para jogar no São Paulo, eles por mês eles escutam uma bala. Agora, o Marcos Antônio e o Marcos Leonardo, para jogar no São Paulo, eles estão... Eu quero jogar no São Paulo. Porque as propostas de outros times são muito melhores do que as do São Paulo, né? Então tá valendo muito a questão da família do jogador, o pai é São Paulino fanático, tem foto dele lá bebê no Morumbi, criança no Morumbi, na arquibancada. E o São Paulo tá vivendo disso há muito tempo, viu, Tironi? Não é desse ano, não. Então, se conseguir contratar o Marcos Leonardo, que foi um dos destaques do Mundial de Clubes, foi um dos artilheiros e tudo mais, vai ser por vontade exclusiva do jogador e da família, que vão ficar 4 meses ali no São Paulo para talvez... Para ele, não é só a questão... Essa eu também acho que eu preciso acrescentar. Não é só a questão familiar e de paixão. Para ele é uma boa oportunidade. É porque ele vai ficar fora, né? Ele não tá fora na lista de inscritos do exato, mais ou menos como ficou o Neymar, né? Mas, para ele é uma boa oportunidade, porque o time tá certinho. Tá precisando de um goleador. Ele vai jogar. O time tá nas quartas de final da Libertadores. Tá brigando pelo 6º lugar do Brasileiro. Para ele é uma boa oportunidade. Em 5 jogos ele pode ser campeão da América. Não, e pode aparecer, e pode virar ídolo, e pode não sei o que. A última passagem dele no futebol brasileiro, vamos lembrar, ele foi um dos N centroavantes revelados pelo Santos, é incrível. O Yuri Alberto foi, o Caio Jorge foi, o David Washington foi. Ele estava naquele time do Santos rebaixado contra o Fortaleza naquele último jogo, era ele, o João Paulo, o goleiro. E ele mesmo fazendo gol quase todo o jogo, o time foi rebaixado. Então a última lembrança dele aqui no futebol brasileiro foi traumática. E eu acho que para ele seria uma boa oportunidade. Mas precisa convencer, né? Combinar com os russos. Combinar com os árabes, né? Senão não vai sair negócio. Tem até amanhã. Bom jogador, não é? Eu acho uma excelente... Assim, vamos por partes, né? Primeiro, ok, se for um empréstimo gratuito, além do que o São Paulo pode contratar, eu não sei a questão da folha salarial. Mas por 4 meses, você jogando uma Libertadores, eu acho que é um esforço ok dentro dessas limitações financeiras do São Paulo. Acho que é um grande jogador, um grande atacante que muda, aí para mim, muda a qualidade do setor inteiro do São Paulo, que é um jogador jovem, com força, com uma capacidade de finalização muito interessante, foi destaque no Mundial de Clubes, como disse o Arnaldo. Eu acho que é realmente uma grande contratação e me espanta, nessas condições dadas pelos árabes, nenhum outro time oferecer alguma condição melhor para o Marcos Leonardo. Aí pode ser que seja o fato pessoal de ser o São Paulo, o time do pai e tal, a chance de jogar Libertadores, claro, mas eu no lugar do Palmeiras, no lugar do Flamengo, no lugar de times que tem ali um pouquinho mais para oferecer, eu certamente batalharia para ter esse jogador como opção. O Palmeiras, por exemplo, tem 2 atacantes agora jogando nesse 4-4-2 que o Abel está fazendo. Tem o Flaco e o Vitor Roque, a opção 3 é a Luigi. Então você poder revezar entre os 3 seria uma oportunidade grande. É a mesma questão no Flamengo, não sabe o que vai acontecer agora com o Bruno Henrique, que vai ser jogado dia 4, tem o Pedro, depois já vem Carlinhos, Juninho e tal. Então, assim, se realmente teve a proposta, eu fui tentar confirmar, o Palmeiras falou que não fez proposta nenhuma ainda, o Flamengo eu não sei, mas se realmente não teve, eu acho que eles deveriam fazer e deveriam entrar na briga com o São Paulo pelo Marcos Leonardo, porque eu acho que é um jogador muito, muito bom.
Bom, vamos combinar, se alguém entrar na briga, leva. O Flamengo, por exemplo, não leva porque ele quer jogar no São Paulo. Exato. É só essa questão. Ele quer jogar no São Paulo. O Flamengo fez uma determinante. consulta, ele quer jogar no São Paulo. Agora, jogador de 5 milhões de euros ano. Aí você faz a conta aí. Eu acho o seguinte, já falei sobre isso. O São Paulo quer contratar, ok, tem todo o direito de contratar. Mas essa contratação não combina com FDIC e com recuperação financeira, ponto. Sim. Você está de novo fazendo de sempre. Vou contratar esse cara para ver se eu ganho da LDU, eu ganho a premiação da Libertadores, eu tenho a renda do Morumbi e eu consigo fechar essa conta. Então é o de sempre. Esse é o ponto. Então quando o presidente que não fala vem com a história de FDIC, conversa boa e dormir. Ou você faz o negócio direito ou você não faz. Acho legítimo o torcedor querer o Marcos Leonardo, o técnico querer o Marcos Leonardo. Ótimo jogador. Pode mudar o patamar do São Paulo. Pode fazer com que o São Paulo tenha chances reais de avançar muito maiores do que tem hoje, né, na competição, que não é só a LDU. Depois tem o Palmeiras horrível e depois a final. Então tem uma caminhada ainda aí, não é pouca coisa, né? Uma montanha para escalar. Mas não combina com o discurso de austeridade. Essas coisas são incompatíveis. Faz a conta. Jogador de 5 milhões de euros ano. Você pega isso, converte, divide por 12, aí você vê quanto custa. É caro, a não ser que ele aceite ganhar um salário menor, né? Que geralmente não é o que acontece, como o Arnaldo bem observou. O Lucas e o Oscar, comecei no São Paulo, quanto vai me pagar? Não vem para cá para ganhar Marioli no pastel. Isso no Brasil não acontece. Na Argentina tem casos assim, de jogador que volta para devolver ao clube o que o clube fez por ele no começo. Aqui no Brasil isso não existe. Os caras voltam e querem um salário altíssimo e os clubes contratam. E eu queria falar de um tema que um amigo nosso aqui tem uma cachoeira envolvida. Que é a contratação de Marcos Leonardo, a volta do Marcos Leonardo para o São Paulo. E o meu amigo Vampeta tem uma cachoeira. Para quem não sabe o que é cachoeira, a gente fala que tem fonte e o Vampeta fala, a minha não é nem fonte, é uma cachoeira. O que a sua cachoeira diz? Ele está vindo mesmo? Aliás, até eu vou atualizar, antes de passar para você, Vamp, o UOL postou o seguinte há poucos instantes. São Paulo montou uma operação para tentar fechar a contratação de Marcos Leonardo e evitar que os árabes desistam da liberação. O Al Hilal já tinha liberado o atleta para negociar, mas tentou voltar atrás nas últimas horas. Marcos Leonardo bateu o pé pelo empréstimo e escolheu o São Paulo. Quando os árabes tentaram abortar o negócio, o atacante já estava decidido a voltar ao Brasil. Sua informação, Vamp. Primeiro assim, Flávio, o Campeonato Saudita começou agora no final de semana, né? Semana passada, na sexta-feira. E o Al Hilal jogou. Ganhou de 2-0 e o David Nunes no ataque com o Malcom, né? E aí, fiquei sabendo que o Marcos Leonardo desembarcou no Brasil. E aí ficou falando que tinha sondagem do Flamengo, tudo. Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa muito próxima ao Marcos Leonardo. E essa pessoa perguntou, é Flamengo ou São Paulo? Ele falou, muito próximo do São Paulo. É isso que eu fiquei sabendo. E é uma pessoa que é próxima mesmo ao Marcos Leonardo, que é meu conterrâneo da Bahia. Eu digo, velho, o homem tá voltando? Tá. O pai tá voltando. Eu vou escrever assim, o pai tá voltando. Eu digo, Flamengo ou São Paulo? Muito próximo do São Paulo. E aí bate, né? Porque ontem a fonte lá do Pilato também falava que o Flamengo não ia brigar tanto. E parece que o menino quer jogar no São Paulo mesmo. O que me surpreendeu disso tudo é o Al Hilal tá perdendo o seu principal atacante. Já tinha mandado o Mitrovic embora, pagando 150 milhões. O Marcos Leonardo, um garoto jovem, né? Contratou agora o David Nunes. Tá lá e não foi, porque tem aquele negócio, abriu vaga para 8 estrangeiros e mais 2 abaixo de 21 anos. O Marcos Leonardo fazer 22. E liberar um atacante foi artilheiro do Mundial de Clubes. Isso aí que pegou. Do jeito que você leu aí, que eu tava vendo aí, né? O Walker deu. Se for isso, ele ficou revoltado mesmo. Falou, não, aqui também agora mesmo. Eu não quero mais. Também, mas ele não tem muito esse poder, né? Se os caras quiser, tem contrato. Mas pelo jeito vai dar samba. E ele quer vir para quê? Porque a Copa do Mundo, né? Não tem acho que até o final do ano esse acordo com o São Paulo, né? Até o final do ano por empréstimo, com o Al Hilal assumindo, pelo que a gente ouviu aí, praticamente todo o custo. O Al Hilal paga o salário para ele jogar no São Paulo. Isso é uma maravilha, hein? O negócio, se for assim, é muito bom. Tem alguns jogadores, por exemplo, o Wesley, né? Tá lá no Al Nassr. E o Jorge Jesus não quer liberar ele. Tem outros clubes interessados também, eu estava lendo. O Jorge Jesus lá com Coman, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e João Félix. E não quer liberar também o Wesley, que é da cota abaixo de 21 anos. Foi até convocado para a seleção sub-20 pelo Ramon Menezes
e não foi liberado. E me surpreendeu muito agora o Marcos Leonardo, que era titular, terminou a temporada como titular, jogou o Mundial de Clubes, se vir mesmo e firmar com o São Paulo, para mim ele é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Já era antes, agora mais ainda. A pergunta que a gente sempre faz, e vocês também, claro, né? Piperno, a vinda eventual do Marcos Leonardo muda o São Paulo de patamar? Eu acho que muda, Flávio, porque o São Paulo deu muito azar. Independentemente das críticas que a gente possa fazer a uma ação ou outra da direção de São Paulo, é verdade também que o São Paulo perdeu os 3 centroavantes em razão de lesões muito graves, né? Caleri, depois o Ian Francisco e agora recentemente o André Silva. Aí também é difícil para a comissão técnica e a direção. E o Marcos Leonardo, além de ser, na minha avaliação, superior aos 3 citados, ele é uma reposição rápida, né? Até porque o André Silva se contundiu outro dia. Então o São Paulo vai para o mercado, arruma um jogador melhor e de forma rápida e a tempo de jogar Libertadores, inclusive, né? Então, eu acho que nesse ponto ele realmente não só ele preenche uma lacuna, como ele representa, sim, um ganho de qualidade por ser melhor do que os outros 3. E você, Vamp, muda o patamar do São Paulo, a eventual vinda dele? Eu já achava o Marcos Leonardo, quando ele estava atuando pelo Santos, já até destacava aqui, junto com o Vitor Roque, o próprio Hendrick, Pedro, tudo, até falava, porque o Flamengo não compra, o Palmeiras não tira o Marcos Leonardo, né? O Jorge Jesus, que depois, não tem nem uma semana que o Jorge Jesus, na entrevista, falou, eu tirei o Marcos Leonardo e levei para o mundo árabe. Um atacante de novo, mas já rodado assim, parece que é mais veterano, tromba com zagueiro. Desses 3 aí, ele é o que mais finaliza. Eu acho que finaliza melhor do que o Hendrick e do que o próprio Vitor Roque. Com o Pedro ali tem um equilíbrio, o Pedro é mais velho também, né? O Marcos Leonardo vai fazer 22 anos, o Pedro já está com 26. Então, 4 janeiros a mais, isso conta muito para o atacante na hora da diferença de você avaliar um ou outro. Mas se ele vir, o São Paulo vai ganhar muito com isso, ainda mais se o Lucas vir, que o Lucas fez uma transcopia, está se recuperando, falou que está se sentindo bem, logo o Oscar vai estar voltando, né? E o Luciano também está jogando bem. Ferreirinha, eu acho que um poderio de fogo muito bom, já que o Crespo conseguiu acertar o São Paulo ali com 3 zagueiros, né? O Marco Antônio jogando muito Jogou no meio bem campo, no final de semana, né? jogando, deu um sufoco no Cruzeiro. Sim. Né? Então, quer dizer assim, para jogos de mata-mata com atacante desse calibre aí, faz a diferença sim, equilíbrio muito. O São Paulo que está contratando aí o Marcos Leonardo, atacante Marcos Leonardo, né? Que tá sendo, até ia colocar aqui a mensagem aqui, eu só falo. Esse mesmo. Mas com que dinheiro? O time quebrar, mas que é isso? Com que dinheiro? O Brasil não é sério, o Brasil tem a questão o São Paulo parece que tomou um transfer ban e tá trazendo o Marcos Leonardo. É impressionante. Eles pagaram, aí dividiram. Pagaram, era de um parcelamento de Bobadilha. Que eles dividiram, sei lá. O transfer ban era por conta de um parcelamento na questão da contratação do Bobadilha, acertaram e agora tá tudo regularizado e contrataram o Marcos Leonardo. Do Al-Ahly. Então tá aí a mensagem do André Hernan. São Paulo avança para contratar o atacante Marcos Leonardo do Al-Hilal. Tá aí, ó. Impressionante. Bom jogador, não? Bom jogador. São Paulo trazendo o Marcos Leonardo. As negociações avançaram nas últimas horas. Faltam alguns detalhes para o clube saudita aceitar todos os termos para o empréstimo até o final deste ano. Apesar de perderam o André, né? da Europa. Perderam o André, né? André Silva. Sabe o que me preocupa? Por exemplo, não é que eu queria o Marcos Leonardo, longe disso, não é que eu queria o Marcos Leonardo, mas assim, vai ter Palmeiras e São Paulo ainda, né? Vai ser no Morumbi, possivelmente, né? Sim. São Paulo hoje tá jogando mais bola que o Palmeiras. O São Paulo que perdeu ontem do Cruzeiro, eu assisti o jogo todo. O Cruzeiro, o São Paulo foi melhor que o Cruzeiro. Cássio salvou o Cruzeiro no final do jogo, eu não vi o jogo. O São Paulo foi melhor que o Cruzeiro por boa parte do jogo. Gente, aqui não tem clubismo. E perdeu o jogo, faz parte. Agora, o Palmeiras foi pior que o Cruzeiro, tomou de 3 do Cruzeiro lá, de 3. Foi 2 ou foi 3? 2-1. Foi 2-1. Agora, o São Paulo foi melhor que o Cruzeiro, apanhou. Mas eu tô preocupado, inclusive, com o clássico Palmeiras e São Paulo, além do jogo de hoje. Impressionante. Sempre contra a gente. O tricampeão tá mandando, né? O final de semana péssimo, podemos tomar chapéu do São Paulo.
Ela quer saber dessa questão aí do Marcos Leonardo, o Luiz. Cara, o Marcos Leonardo, como falamos, né, cara? O Flamengo, o jogador foi oferecido pro Flamengo. O Flamengo analisou todo o cenário ali do atleta, chegou ali a fazer umas consultas para ver quais eram as condições. E agora, né, cara, tá saindo essa informação aí, né, acho que é do Bruno Andrade, né? Bruno Andrade, tem outro jornalista, não sei se é o Hernan. São dois jornalistas aí que de fato, que o São Paulo avançou, né? Segundo eles, a informação que vem de lá, né? Que o São Paulo avançou, e tô vendo muita gente ficou puto hoje, xingando o Boto. Boto tomou o chapéu do São Paulo. E aí, se pegar diretamente a informação que o André Hernan eles estão trazendo, eles deixam bem claro que o contrato vai até o fim do ano, e o jogador preferiu ir para o São Paulo. Por quê? Porque ele está pensando em vitrine e seleção brasileira. Gente, o São Paulo, todos os jogadores do ataque estão lesionados. Ele já vai chegar no São Paulo para jogar, caso se concretize. No Flamengo, ele chegaria para disputar com o Pedro. Então, é claro que o cara vai preferir para o São Paulo, porque o São Paulo tem disputa. São Paulo não joga contra ninguém. Eu sei que vai ficar aquela, mas no São Paulo não vai ganhar nada. Lembrando, ele vem por empréstimo, ele não vem sendo comprado. Ele será emprestado. Então, até o fim da temporada, depois ele vai ter uma vitrine para poder mostrar o trabalho dele, podendo ir até para a seleção brasileira. No Flamengo ele vai ter que concorrer com o Pedro, e aí ou ele ou o Pedro. No São Paulo só tem ele. Então essa é a realidade, cara. Por hora ainda não fechou, mas a informação que sai de lá, né, do jornalista Bruno Andrade, do André Hernan, é que até amanhã o São Paulo vai sacramentar a negociação. E além de tudo, o garoto é São Paulino, né? Fizeram algumas fotos dele, garoto, ainda com a camisa de São Paulo. Então, rapaz, ainda tem o fator emocional, né? O fator ali de amar o clube. E o jogador acaba que isso pesa no final, né? Óbvio que vai ganhar um baita de um salário, né? Não é só o fator emotivo, mas isso pesa também. Agora tá botando aí, ó. Ele ainda é São Paulino. E aí, justamente, ele é São Paulino. Até alguém lá publicou a foto dele de pequeno lá, pequenininho, com a camisa do São Paulo. Então, pra galera que hoje foi um vulco, o Boto tomou rasteira, como que o Boto não consegue fechar uma contratação dessa? Parece, até informações que parece que o São Paulo não vai nem pagar nem... O São Paulo finalmente anunciou a contratação de Mailton. O lateral direito estava emprestado pelo Metalist da Ucrânia para a Chapecoense, assinou com o tricolor até o fim de 2027. O jogador tem 7 gols e 9 assistências em 30 partidas disputadas em 2025, somados o Campeonato Catarinense e o Brasileirão da Série B. Ele é visto como uma opção que se encaixa bem no esquema de Hernan Crespo. Inclusive o seu nome já apareceu no boletim informativo diário. O bid da CBF, e ele poderá estrear pelo São Paulo depois da data FIFA contra o Botafogo no Morumbis no próximo dia 14. E aí, torcedor, com relação a Marcos Leonardo, você está confiante na contratação do atleta? Comente aqui embaixo a sua opinião.